ainda de pé no seu lugar, em Gênesis capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 3. Gênesis capítulo 12. Vai jogar no Data Show, Márcio? Se você não quiser abrir a sua Bíblia, nós podemos também ler no Data Show. Gênesis capítulo 12, o versículo 1 até o versículo 3. Vamos lá, baixa um pouquinho o teclado. A palavra de Deus está dizendo assim: ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Continue. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu, vamos lá, todo mundo, e tu, pode deixar aí um pouquinho, Márcio, assenta nos seus lugares. Eu quero começar trazendo aqui essa pequena palavra, fazendo uma pergunta para você. Em quem Deus está pensando quando nos abençoa? Para você refletir, em quem Deus está pensando no momento em que Ele te abençoa? Em quem Deus está pensando quando Ele te abençoa? Talvez a sua resposta seria: Ele está pensando em mim. Naquele momento você então acha que quando Deus te abençoa, você acha que Ele está pensando em você. Quando você pensa desta maneira, o seu pensamento ele é um pouco egoísta. O seu pensamento ele é um pouco egoísta. De pessoa que não conhece o propósito de Deus em nos abençoar. Tem pessoas que eles não conhecem o porquê que Deus me abençoa. Tem pessoas que não entendem o motivo pela qual Deus te abençoa. Por isso que a pessoa às vezes pensa, Deus, quando está abrindo os céus e está abençoando, Ele está pensando exclusivamente em mim. Quando Deus nos abençoa, é para que sejamos abençoados, mas também uma bênção. Deus te abençoa para você ser uma pessoa abençoada, mas também ser uma bênção. Quando você preocupa, no momento que você recebe a bênção, você pensa que aquela bênção, Deus estava preocupado simplesmente com você, você então entende-se que você foi abençoado, e para você é tudo. Eu fui abençoado, pastor. Graças a Deus eu fui abençoado. E ponto. Mas se você, tendo entendimento do propósito de que Deus, quando Ele te abençoa, nos momentos que você recebe a bênção, você tem que entender porque Deus te abençoa. Fala comigo, Deus me abençoa para ser uma bênção. Vamos de novo?
Deus me abençoa para ser uma bênção. Disse Deus a Abraão: farei de ti uma grande nação. Em Gênesis, começando lá no início, que nós lemos lá atrás. Farei de ti uma grande nação, e te abençoarei. Deus falando para Abraão, volta lá, depois nós vamos seguir de novo aí. O Senhor disse: sai da tua terra, da casa do teu pai, para a terra que te mostrarei. O verso 2 diz, o Senhor, no verso 2, far-te-ei uma grande nação, e ti o quê? É promessa de Deus. Abraão, desliga, desprende da sua casa, da sua parentela. Eu quero levar você para começar uma nação nova. Porque a família de Abraão era uma família que vivia na idolatria. Era um povo corrompido. Então Deus queria desvincular Abraão de uma vida completamente corrompida, para começar uma geração de um povo que temesse Ele. Então não leva ninguém com você, vai você só com a sua família. Porque eu vou fazer de você gerar ou existir uma outra geração. Ele disse: farei de ti uma grande nação. Começando de você uma geração diferente. Geração de quem me serve, de quem me teme, de quem confia em mim. De você então vai começar a brotar uma geração nova. E farei uma grande nação. E Deus disse: olha, eu te abençoarei. Abençoar-te-ei, e o seu nome será grande. Nome será grande. Em qualquer província, em qualquer canto, ouvirão falar do teu nome. O teu nome será grande, conhecido, admirado. Todo mundo vai saber quem és tu. O seu nome será grande, engrandecerá o teu nome. E Deus continua dizendo, mas existe um detalhe. Mas existe um detalhe. E tu serás uma bênção. E tu serás uma bênção. Quando Deus abençoou Abraão, Deus não estava pensando somente nele. Abraão, eu te abençoarei, e pronto, acabou, passa a régua, isso é fininho, acabou, agora eu estou abençoado. Ei, está indo ali, quem que está indo? O abençoado chegou. Só isso? Parou aí? Não. Deus não, no momento que Deus projetou no seu coração em abençoar Abraão, Deus já estava enxergando na frente. Deus não estava com a visão focada, literalmente, independente, unicamente, exclusivamente em Abraão. Deus olhou para Abraão, mas Deus enxergou lá na frente. Quando Deus disse, eu vou te abençoar. Mas Deus não estava pensando somente nele. O foco não era só Abraão. O próximo versículo prova isso. Versículo 3. O que diz? E abençoarei os que te abençoarem. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Através de você, Abraão, eu vou te abençoar. Mas através da bênção que eu te der, ela vai se estender também para outras pessoas. Não só a sua família, não só o seu mundo independente, não só a sua exclusividade. Eu vou te abençoar, mas eu quero que a bênção que eu te der se estenda em todas as famílias da terra. Deus estava abençoando Abraão, mas ao mesmo tempo, Deus já estava dizendo, em ti serão bem-sucedidas, serão benditas, serão abençoadas todas as famílias da terra. Quem está entendendo, diga amém, Jesus. O propósito de Deus em abençoar Abraão é para que ele fosse abençoado e também abençoador.
Então nós precisamos entender esses princípios espirituais. É ridículo você ter um pensamento mesquinho ou medíocre. Às vezes Deus deixa de te abençoar, porque a bênção que Ele te der, ela vai ficar retida dentro de você. Você não é capaz de se tornar bênção na vida dos outros. Deus conhece, Ele quer abençoar uma geração. Ele quer abençoar outras pessoas através daquilo que Ele fizer na tua vida. Mas Ele vê o teu coração. Ele sabe que você é egoísta. Ele sabe que você vai reter aquilo que poderia ser propagado, que poderia atingir outras pessoas. Quantas pessoas que alcançaram milagres de Deus, foram abençoados em várias áreas, e não olhou nem para o lado. A bênção ficou retida. Mas se nós entendermos, versículo 2, volta lá ao verso 2. Se nós entendermos qual é o propósito de Deus quando Ele abençoa, nossa mentalidade vai mudar nesta manhã. E tu será uma bênção. Irmãos, temos que aprender isso. Você tem que preocupar mais em ser uma bênção do que ser abençoado. Por quê, pastor? Porque toda pessoa que é uma bênção, ele é abençoado. Então Deus olha para você, e 99% das vezes você fala: Deus me abençoe. Você tira tempo para orar, e as suas palavras são repetitivas todos os dias, dizendo: Deus me abençoe. Deus me abençoe, Deus. Deus me abençoe. E às vezes você não tem coragem de abrir a sua boca e dizer: Deus, eu quero ser uma bênção. Deus, me faça ser uma bênção. Deus, eu quero ser uma bênção. Deus, eu quero ser uma bênção. Deus, eu quero ser uma bênção. Meu Deus, eu quero ser uma bênção. A maioria das pessoas preocupa mais, muito mais, em ser apenas abençoados. Mas Deus, quando Ele chama Abraão e muda a história de Abraão, Ele faz para Abraão uma promessa: eu vou te abençoar. Eu vou te abençoar. Mas só, Abraão, que eu não quero que a bênção fique retida em você, no seu mundo, no seu individualismo, no seu egoísmo. Eu vou te abençoar, Abraão, mas quero que a bênção que vier para você, ela se estenda a todas as famílias, a sua família, sua esposa, seus filhos. Abraão, eu vou abençoar sua vida, sua família, tudo que você tem, eu vou abençoar. Mas Abraão, eu estou enxergando o futuro. A bênção que vier em você, eu quero que ela se estenda às outras pessoas. E Deus disse para ele: então, tu será uma bênção. Você vai sair daqui hoje entendendo isso, querido. Eu preciso aprender a chegar diante de Deus. Eu preciso entender que mais do que ser abençoados, eu tenho que ser uma bênção. Porque quando você se torna uma bênção, é porque você já está abençoado. É impossível uma pessoa ser uma bênção sem ela ser abençoada. Só é uma bênção quem é abençoado. O que eu disse? Quando Deus te prospera financeiramente, aí você só pensa em você. Eu vou comprar uma casa nova, um carro novo, uma fazenda, um sítio, eu vou fazer isso. Aí você começa a viver em função do seu egoísmo. Quando você tem uma promoção no emprego, quando você recebe um 13º, um acerto na empresa, aí você fecha dentro do seu mundo.
Você foi abençoado. Você foi abençoado. Mas aí você retém aquilo que Deus te deu. Queridos, nós somos abençoados para abençoar. Fala com isso, eu sou abençoado para abençoar. Agora, se você parar para observar, no livro de Gênesis, também fala a respeito, no capítulo 41, fala a respeito de José. Não vamos ler não, Márcio, não precisa colocar não. Gênesis fala a respeito de um jovem chamado José. A Bíblia diz que Deus se agradou de José. José passou por uns acidentes de percurso, mas Deus estava conduzindo José para um nível de bênção muito grande. Mas só que Deus já estava focado lá na frente. Você acha que Deus estava preocupado somente com José? Você acha que Deus estava preocupado só em fazer José governador do Egito? Aí José, passa a régua, agora filho, vai nadar de braçada, você é o governador do Egito, acabou. Você acha que Deus, quando olhou para José, estendeu a mão em direção a ele, tirou ele de dentro de uma cisterna, tirou ele de uma escravidão, tirou ele de uma prisão, colocou ele em um trono e deu para ele autoridade, poder, riqueza, onde ele se tornou o ministro da economia, o senhor de toda a terra, governador do Egito? Você pensa que Deus estava limitado em abençoar apenas José? Não, querido. Quando Deus abençoa uma pessoa, Deus abençoa aquela pessoa, mas pensando nas outras que estão lá na frente. Agora a Bíblia diz que agora José era um homem abençoado. Agora ele precisava de ser o quê? Uma bênção. Porque esse é o problema do povo. O povo em si, eles simplesmente querem ser abençoados. E se fecha nisso. Agora José estava no trono, agora ele podia ficar de boa. Acabou, passa a régua, estou de boa, acabou. Não, querido. Mas Deus já tinha posto ele naquele trono. Deus já tinha abençoado José, pensando nas outras pessoas. Veio uma grande fome na terra. Ninguém tinha comida. Ninguém tinha alimento. Mas tinha dinheiro. Não adianta você ter dinheiro, chega no supermercado, não tem nada para comprar. Vai no açougue, não tem nada para comprar. Vai na padaria, não tem nada para comprar. O que adianta você estar aí com R$1.000, 10 mil, 100 mil, e você não acha lugar nenhum comida, alimentos para matar a sua fome? Não adianta você estar com o bolso cheio de dinheiro e não ter o alimento. Você não encontra o que comprar. Agora estava ali o Egito, aquela província inteira estava vivendo um dilema muito grande. O povo tinha recurso financeiro, mas a seca destruiu tudo. Mas só que Deus já tinha dado a José a inteligência, porque Deus deu para Faraó um sonho de 7 vacas magras e 7 vacas gordas. E José entendeu que 7 anos de vacas gordas seria 7 anos de grande fartura, mas que depois dos 7 anos de grande fartura haveria 7 anos de escassez. E pela sabedoria e pela inteligência de José, durante os 7 anos de fartura, ele economizou, abriu celeiros em todos os cantos, em todas as cidades, e foi ajuntando tudo que veio de fartura que existia no Egito. Ele foi guardando em depósitos. Agora chegou o momento. Ele estava bem, não faltava nada, ele era o Senhor de toda a terra. Mas agora ele entendeu
que aquela bênção que estava sobre ele tinha que se estender às outras pessoas. E as pessoas saíam de todos os lugares e iam até José. Primeiro a Bíblia diz que eles iam a Faraó. E Faraó dizia: vão até José. Quem vai resolver o problema de vocês é José. E as pessoas iam até José. E ali, durante esses 7 anos, José abençoou a vida daquele povo que não tinha o que comer. Os irmãos de José moravam em uma terra distante. E a fome também atingiu os irmãos de José, os que vendeu ele como escravo. E eles ficaram sabendo que no Egito havia fartura. Os irmãos de José vão para o Egito. Chegando lá, quem estava sentado no trono? O irmão dele. Eles não conheceram no início, porque já tinha passado 17 anos. Agora, os irmãos de José disseram: olha, viemos comprar comida, estamos passando fome. E José conheceu que eram os irmãos dele. E a história conta que José disse para eles: olha, eu sou o vosso irmão. Deus me abençoou. Era para mim estar morto. Era para mim não ter nada. Mas Deus me abençoou. Faz o seguinte: volta lá e traga o meu pai, traga a minha mãe, traga toda a minha família para morar comigo. Aquela bênção que veio sobre José se estendeu para as pessoas que precisavam, se estendeu para a família dele, e todo o Egito foi abençoado através da bênção que estava sobre José. Eu quero dizer nesta manhã, querido, existem muitas bênçãos que Deus quer derramar sobre a sua vida, mas a questão é que Deus olha para você. Será que você seria alguém disposto a repassar aquilo que Deus tem feito na sua vida? Ou será que o egoísmo é tão grande que você, quando recebe algo de Deus, você só pensa naquilo que é do seu interesse, só pensa nas suas vaidades, e com isso a bênção de Deus fica retida? Mas este não é o plano de Deus para a sua vida. Deus quer te abençoar, e muito mais do que abençoar, Deus quer que você seja uma bênção. Fique de pé no seu lugar. Deus quer que você seja uma bênção. Você vai fechar os teus olhos neste momento. Deus quer abençoar outras pessoas através de você. Deus quer que você seja bênção na igreja. Pastor, e aí? Você tem sido bênção na igreja? Você tem sido abençoado? Deus tem suprido as suas necessidades? Você tem sido bênção na vida da sua família? Você tem sido bênção na vida de um parente? Na vida de outras pessoas? Talvez por causa do seu egoísmo, as bênçãos de Deus estão retidas. Pastor, não tem nem para mim, é porque você não aprendeu a ser abençoador. O dia que o seu coração for um coração abençoador, o dia que você colocar no seu coração: a partir de hoje eu quero ser uma bênção, eu quero ser um abençoador, não vai ter limite para Deus abençoar você. Porque Deus vai entender que a bênção que Ele te der não vai ficar retida. Levanta a sua mão e fala: Deus, a bênção que o Senhor me der não vai ficar retida. Eu quero ser abençoado, mas acima de tudo, eu quero ser uma bênção. Pai, no nome de Jesus, fecha os teus olhos. Estamos aqui nesta manhã. Nós sabemos, meu Deus, que quando o Senhor abençoou Abraão, o Senhor não estava pensando apenas nele. Quando o Senhor abençoou Abraão, o Senhor disse para ele: olha, eu te abençoarei, engrandecerei o teu nome, mas tu, esta é a condição, mas tu será também uma bênção.
Quando o Senhor abençoou a vida de José, tirando ele do buraco, da cisterna, tirando ele da escravidão, tirando ele da prisão, o Senhor não estava pensando apenas em José. Quando o Senhor colocou para sentar no trono de Faraó, o Senhor estava preocupado não só com ele, mas com a sua família, que precisava, mas também às outras pessoas. Deus, nós queremos, ó Pai, que a bênção que o Senhor nos der, que ela não fique retida, que o espírito de egoísmo não ache lugar em nosso coração. Queremos ser abençoados, sim, Pai, mas queremos ser abençoadores. Por isso, muda a nossa mentalidade, muda o nosso coração, assim como foi com Abraão, assim como foi com José. Seja conosco, Pai. Derrama sobre nós, ó Deus, um dilúvio de bênção, e que através das suas bênçãos nós possamos também ser abençoadores. Mais do que abençoar, nós tenhamos, ó Pai, no nosso coração desejo de sermos uma bênção. Eu profetizo nesta manhã que a partir de hoje a igreja do Guanabara será uma igreja de membros abençoados, mas que também seja membros uma bênção. Que cada pessoa que entrar por esta porta, além de ser abençoado, se torne uma bênção na igreja, se torne uma bênção na sua família, se torne uma bênção por onde passar. Eu profetizo no poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. E todos digam amém. Vira para o irmão do lado assim: conta comigo, abençoado. Somos a partir de hoje abençoadores. Amém? Digam graças a Deus.